Olha aí, pessoal, achei esse programinha do GeoGebra, vou deixar o link na descrição, que mostra a evolução. Temos aqui 3 curvas. Evolução do número de pessoas infectadas ou recuperadas. Essa primeira curva aqui, que é a única que decresce, é a curva das pessoas suscetíveis. S de suscetíveis a ficarem doentes, ou seja, que podem ficar doentes. Esse modelo considera que quem pode ficar doente é quem está vivo e ainda não ficou doente. Então nós começamos aqui com 100% da população. Esse eixo aqui, Y, é de porcentagem. 1 representa 100%. Aqui 0,8 é 80%, por exemplo. E o eixo X aqui, horizontal, é o tempo. Pode ser em dias, em qualquer unidade. É a unidade de tempo. Então nós começamos com todas as pessoas suscetíveis a ficarem doentes. E aqui embaixo temos as duas curvas. As dos infectados, I, e a dos recuperados, R. Infectado é quem está doente no momento, e recuperado são duas opções. Ou é quem estava doente e agora não está mais. O modelo considera que quem ficou doente e se recuperou não fica mais doente. Então ele não consegue mais infectar ninguém. Já passou. Mas esse R também representa a população, as pessoas que morreram por causa da doença. Porque para o modelo, a pessoa estar recuperada ou estar morta é a mesma coisa. Porque a pessoa morta também não vai ficar doente novamente e não vai transmitir para ninguém. Então o modelo considera isso. É um modelo matemático, é bem simplificado, só tem 2 parâmetros que eu vou mostrar para vocês, mas já dá para ter uma ideia da importância do isolamento. Então nós temos aqui as 3 equações, cada uma que fornece uma curva. Na verdade, isso aqui é um sistema de equações que tem que ser resolvido simultaneamente. E o programa aqui que resolveu. Essas equações aqui são equações diferenciais, a gente não vê isso no ensino médio. São equações que mostram a variação da variável, como ela varia, não o valor dela. O valor dela é dado pelo gráfico. Por isso que tem esse linha aqui, ó. S' é como varia os suscetíveis. Então ele depende da própria população de suscetíveis, ou seja, quanto mais pessoas saudáveis eu tenho, mais pessoas podem ficar doentes. E também depende do I, que é dos infectados. Quanto mais pessoas infectadas eu tenho, mais pessoas saudáveis vão ficar doentes. Elas vão infectar mais rapidamente. E também depende de um parâmetro. Esse parâmetro é o que a gente vai variar. É a taxa de transmissão, aqui ó, transmission rate, taxa de transmissão, que eu posso brincar aqui, vou fazer com vocês nessa linha, nessa régua aqui, para mostrar. Essa taxa de transmissão é um valor, que vou falar um pouco melhor sobre ele no fim, mas é um valor que diz quão rápido as pessoas se infectam. Aqui é negativo, porque as pessoas suscetíveis sempre diminuem. A gente começa com 100% e vai diminuindo. Nunca vai aumentar, porque a infectada não pode virar suscetível novamente. A infectada só pode virar recuperada, seja realmente recuperada ou morta. Mas a do I só vai para o R. E do S só vai para o I. Então o S só diminui. Aqui no R eu também tenho uma taxa, que aqui está 0,8, que é a taxa de recuperação. Então essa taxa de recuperação depende da imunidade da população, né? Pode ser maior ou menor, e vamos ver o que acontece quando eu variar aqui. E também depende do número de infectados. Quanto mais infectados eu tiver, mais recuperados eu vou ter. E essa equação do meio é a dos infectados, que é a mesma coisa que as duas dos extremos, só muda o sinal. Porque todos os suscetíveis passam para os infectados, então esse valor é o mesmo, só que aqui de negativo passa para positivo. E todos os infectados passam para recuperados, por isso que aqui é negativo, porque eles perdem essa taxa aqui, que vira recuperado. Então é um sistema bem simples, a resolução não é tão simples assim, mas o modelo é bem tranquilo de entender, só tem 2 parâmetros. E vamos ver o que acontece quando eu aumento essa taxa de transmissão. E como eu aumento isso? Não se isolando e não ficando em casa. Então vejam aqui primeiramente como estão as curvas. A de suscetíveis sempre diminui, até o valor mínimo. A infectados é essa aqui que está acima, subindo, que está em cima da outra. Essa laranja aqui. Ela começa no 0, e no tempo 1, aqui está 1 escondido,
tem esse tanto de população infectada ao mesmo tempo, que dá uns 10%, 0,1 aqui. E vai aumentando, aumentando até chegar num pico. Aqui o pico eu deixei mais ou menos em 40%. Isso significa que nesse tempo aqui, 2,5, 40% de toda a população está infectada ao mesmo tempo. Esse é o perigo. A gente ter muitas pessoas infectadas ao mesmo tempo por causa da escassez de leitos, de equipamentos para ajudar a população a se recuperar. E aí que está o problema. Então por isso que eles falam em achatar a curva. Achatar a curva é eu diminuir esse máximo, esse pico. 40%, eu posso tentar diminuir para uns 20%. Veja que o máximo vai diminuindo. Se eu aumentar a taxa de transmissão, posso chegar a 60% ali, ó, 70%. Então esse é o perigo. Imagina 70% de toda a população brasileira infectada ao mesmo tempo. Mas e vejam conforme eu diminuo aqui, que é ficando em casa, eu diminuo esse pico, eu achato essa curva laranja aqui. Uma outra maneira então de achatar essa curva é aumentando a taxa de recuperação. Olha lá, ela achata bem mais rápido, bem mais eficazmente. Só que como é que aumenta a taxa de recuperação? Deixando a população mais saudável, mais imune? Como é que eu faço isso? Com vacina? Então é um jeito de fazer, mas isso aqui talvez seja uma maneira mais fácil de atuar sobre a população, que é isolamento. Se você se isolar, vai diminuir essa taxa aqui, se a população se isolar, e vai achatar a curva. Então a gente vai ter um pico menor de infectados. Tem esse outro aqui também do GeoGebra, também vou deixar o link. São os mesmos parâmetros. Não sei se ele usou as mesmas equações, mas aparentemente sim. Só trocando aqui os números. Então se eu tiver uma taxa de transmissão de 5, por exemplo, vejam o que acontece aqui na figura aqui com a população. Esses felizes são suscetíveis. Esse aqui com o termômetro já é o infectado. E os verdinhos são os recuperados. Lembrando o que significa recuperado no modelo, né? Então vamos ver o que acontece. Vejam que em determinado momento, que é esse máximo aqui, ó, olha o tanto de infectado que tem ao mesmo tempo. 70% praticamente. Agora, se eu diminuir esse 5 para, por exemplo, 2, que é ficando em casa, vamos ver o que acontece. Aqui eu já tem bastante infectado, dá 40%, só que vejam também a proporção dos recuperados. Está um pouquinho menor que o infectado, mas já está melhor que antes. E eu posso também mudar aqui, taxa de recuperação, 0,8, olha, achatou bem mais. Vamos ver essa animação. Tipo, os infectados logo se recuperam. Então é isso aí, ó. Tem gente fazendo esses modelos aí pra determinar esses números, inclusive. Que número a gente usa no Brasil, nesse momento que estamos. Isso não está no livro. Não existe, né, um estudo aprofundado sobre isso. Nós estamos construindo isso agora. Por isso que os dados de quem já passou por isso, a China, ou quem está passando, está no estágio mais adiante que nós, que já começou antes, tipo a Itália, a China, os dados deles são importantes para a gente justamente chegar nesses valores. Né, ficando em casa, como melhora isso aqui? Se eu dobrar a taxa de transmissão, quantas pessoas a mais vão morrer? Então isso a matemática consegue responder pra gente. Não é simples, é tudo baseado em estatística aqui e em matemática mais avançada, né, de ensino superior. Mas tem gente fazendo esse estudo aí. Beleza, pessoal? Fiquem bem e até a próxima aula.